Querida igreja, boa noite. Mais um milagre aconteceu em nossas vidas, por isso é que aqui estamos. Do contrário, não seria possível. Deixa-me dizer ou dar evidência de que cada dia passado por nós neste mundo é sinal de que o Senhor esteve conosco. Esta manhã teríamos perdido um pastor se Deus não estivesse com ele, pois um carro grande embateu exatamente na porta, na direção do motorista, e ele estava lá a conduzir. Pelo estado do carro, se percebe que a situação seria de fatalidade, mas o Senhor esteve lá. Então, cada noite, cada dia que nos passa, ou que passa por nós, nós devemos sempre reconhecer que é uma ação de misericórdia do nosso Deus. E devemos viver para a honra e glória deste grande Deus que promete uma vida sem igual a todos quanto o amam. Para esta noite nós temos um outro tema dentro daquilo que é a Santa Convocação. Temos um compromisso a assumir no próximo sábado. Cada membro estará recebendo um cartão de assunção de compromisso. E nele tem alguns pontos, e cada um destes pontos é motivo de mensagem em cada dia da semana. Quem se lembra do que abordamos ontem? Ontem falamos de hábitos saudáveis. E vimos que 90% de várias doenças advêm-se dos maus hábitos. E também nos foi possível compreender que quando Deus escolhe uma nação, um grupo religioso ou uma pessoa, Ele, em primeira instância, quer vê-los saudáveis. O mesmo se passou com Israel, depois com João Batista e com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos, em quesito de orientação, chega a quantas mil páginas? 2095 páginas. Tudo para o cuidado do corpo e do meio onde nós estivermos inseridos. É muita orientação. E esse conteúdo todo vai se resumir em quê? Os 8 remédios. Os 8 remédios é que vai resumir tudo aquilo. Vimos que algumas pessoas e algumas escolas que hoje existem, eles ensinam aqueles remédios. Mas há uma que não é ensinada. Qual é? Que faz toda a diferença. Confiança em Deus. Confiança em Deus. Mesmo aquele médico que eu citei, ele também cita. Diz que um dos remédios é ter uma confiança em alguém. E este alguém subentende logo que está a apontar para Deus, que tem todo o poder e tudo pode fazer em favor daqueles que o amam. Então, pelo menos assim, no sábado, o irmão vai assinalar o hábito que deseja ver mudado em sua vida. E recomendamos, no final, que cada um faça uma lista daquilo que são hábitos que contrariam os 8 remédios naturais. Então, se dedicar à oração para que o Senhor lhe possa dar força e vencer estes hábitos. Não é em vão que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele não é possível. Então, vamos tê-lo e solicitar apoio. Porque Ele ainda nos diz: vinde a mim todos os que estão cansados. O meu fardo é leve e suave. Esse grande Deus tem todo o poder para fazer a assistência aos fracos. E nós somos mais fracos do que ninguém. Esta noite nós temos outro tema. É evangelismo. Vamos falar sobre o evangelismo.
Antes, quero questionar aos meus irmãos. Ontem também disse que quem entra para a igreja adventista do sétimo dia, o que ele deve ser nos próximos tempos? Em primeira instância, deve ser: a igreja trabalha para que ele se torne uma pessoa íntegra. Essa é a missão da igreja. Para este caso, é a missão do pastor Oswaldo Cauel. É missão dele. E nós aqui discutimos sábado que integridade não vai significar perfeição. É desviar-se do mal e ser sincero. Naqueles momentos, mesmo que for delicado, tem que ser honesto ou sincero. Porque integridade representa o caráter de quem? De Deus, transcrito nos 10 mandamentos. Por isso, toda pessoa que é batizada na igreja adventista do sétimo dia tem que se lhe ensinar a trilhar esta vereda. Porque o Senhor se vai agradar dele. O Senhor poderá dizer: este é meu filho. Porque os anjos testemunharam para Daniel, homem muito amado. Porque entenderam a partir de Deus que Deus tinha um grande amor para Daniel. O outro é fazer com que toda pessoa que for batizado torne-se próspero e saudável. Prosperidade não vai significar ter um acúmulo de bens. Não é um acumular de bens. É naquilo que tens, você sente-se feliz e saudável como tal. Tem algumas coisas que só pertencem ao próprio Deus. E através da sua igreja também. Por isso, é missão da igreja tornar qualquer um que entrar para esta igreja íntegro, próspero e saudável. Não ter ambição, não cobiçar a casa do outro, a esposa do outro, o filho do outro. Aceitar o que tem e viver a sua felicidade naquilo que são as suas capacidades de conquista. O outro ponto qual é? Torná-lo missionário. Missionário. Toda pessoa que entrar para a nossa igreja e for batizado, ele tem que ser missionário. E ser missionário implica evangelizar. E é isso que nós vamos ter que falar esta noite. Para que no sábado, a minha irmã, o meu irmão, o pai que aqui está, então pegue no cartão de compromisso e assinale o compromisso que terá que fazer no que tange a missão de alcançar os outros. Para entendermos essa ação de evangelizar, nós temos que partir do próprio Éden. Não temos outra forma, tem que ser do próprio Éden. E aí vamos entender qual era o plano de Deus para evangelizar o mundo. E como não foi possível, qual foi o outro plano? Então, por isso nós temos que ir até o Éden e entendermos como é que as coisas começaram sobre evangelizar. É sabido que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. E através do espírito de profecia, é bom saber que Deus não criou nem branco nem negro. Deus criou o tom de pele, segundo a revelação de Ellen White, é que o tom de pele era de cor rosada. E cor rosada significa saúde plena. E não é possível ver isso hoje, porque ninguém tem saúde plena. Deus criou tudo bom, perfeito. Deus foi criando as coisas e no final disse, e viu Deus que tudo era muito bom. O que era muito bom? É o que ele viu somente? Não. É a funcionalidade das coisas. O estômago vai funcionar, os olhos vai funcionar, o ouvido está a funcionar.
aquela relação entre o homem e o meio ambiente, tudo que Deus criou dentro de um objetivo estava a funcionar em pleno. Então o Senhor disse: eis que tudo está muito bom. Tudo é funcional. Querida igreja, querido irmão, Deus tem objetivo em tudo o que faz. É significativo no que faz. Ele não faz só por fazer. Cada coisa que está no nosso corpo tem uma função para o nosso bem. Cada coisa que está neste mundo, Deus criou dentro de uma função para o bem do homem. Nós também deveríamos ser significativos em tudo quanto tivermos que fazer. Não fazer as coisas para agradar somente os outros, não. Tem que ser na base de um princípio e de um objetivo em favor do bem. Gravar o outro por via do telefone, pergunta se isso é mesmo bem. Não faz só por fazer. Porque o nosso Deus é significativo em todos os seus atos. Então Deus criou o homem perfeito, Adão e Eva, numa relação indescritível. Mas a um dado momento, Adão e Eva pecam, desobedecem e seguem outro rumo. E Deus vem ao encontro de Adão e Eva. Se evangelizar é ir ao encontro de quem está perdido, então Deus é o primeiro evangelista. Porque ele deixou o seu e veio ao encontro de Adão e Eva, lá no jardim. O que Deus fez quando lá chegou? Perguntou: onde estão? Aqui a questão de onde estão não é lugar como tal, porque Deus sabe onde estavam eles. É mais estado. Onde estão agora? E o Adão começou a responder: não, é a Eva, a companheira que me deste, Eva da serpente. Ninguém foi assumindo a culpa. Até que o próprio Senhor se posicionou e fez a transferência do conflito. Como um pai faz com os filhos. Quando um filho quebra coisa alheia, o pai chega e assume. E passa toda a responsabilidade para si. É isso que Deus fez. Não, estes são meninos, fiquem aqui. Você é muito astuto. E transferiu o conflito para si. Então, o primeiro ato de evangelizar pertence a quem? A Deus. É evangelizar. E uma coisa. Quando Adão percebeu que esteve nu, fez para si umas vestes de quê? Folhagem. Ele não sabia que aquilo iria secar. Deus anulou toda a ação do homem para minimizar as consequências do pecado, ao dizer que isso não é roupa porque vai secar, e deu-lhe outras vestes. Deus anulou a ação do homem para tentar minimizar a situação do pecado. A partir desse pensamento de Adão, de buscar algum meio para atenuar a questão de vergonha, é deste pensamento que nasce todas as culturas da humanidade. Todas. Porque todas as culturas, ou hábitos e costumes, elas sempre saem para dar harmonia entre as pessoas. Por exemplo, em todas as culturas aqui de Angola, por exemplo, de todos esses povos, há um ditado que diz: mulher não é família. Ensina-se isso. Em Umbundo dizem: o caim é pataco ou mola. Mulher não é família, mas a família é que? É os filhos. Essa é uma forma de... Quem deu isso aos homens? Eles próprios. Face a vários contextos em que viveram, acharam dizer que mulher não é família. É assim que nascem todas as civilizações. O homem começa a buscar sua própria forma de se orientar diante de um contexto de pecado.
E o homem, depois dessa ação de pecado, o homem começou a adorar estátuas, pedras, sol, rocha e por diante. Até porque quem estuda a história universal vai entender que a humanidade está dividida em 3 grandes momentos. O primeiro momento, a consciência de todos os povos era que tudo que ocorre na natureza se explica através das divindades. Por isso é que lá nos tempos muito recuados existem muitos deuses. Muitos deuses. Por quê? Porque eles buscavam explicar tudo sobre a base de um Deus. E aí começaram a adorar vários objetos e outras coisas mais. A outra fase é quando tenta se combinar entre a ciência e a religião. Se explicar um pouco sobre a ciência e a religião. A outra fase da história da humanidade, que é a terceira, é a nossa. Tudo se explica à base do quê? Da ciência e não muito da religião. Então, naquela fase, na primeira fase, reinava muita idolatria, muita idolatria. E Deus então levanta quem? Abraão. Isso é o que a Bíblia nos diz. Eu vou só buscar aqui o meu esboço. Em Gênesis capítulo 12. Aí vamos encontrar Deus chamando Abraão para uma missão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White diz que Deus chama Abraão porque a noção sobre o Deus divino estava minguando, até porque o próprio pai de Abraão era fazedor de ídolos. Abraão fazia parte de um remanescente que ainda assim conservava o que é a noção do Deus divino. Não chamou alguém perfeito. Abraão era um grande mentiroso. Abraão foi um grande mentiroso. Na narrativa bíblica nós vimos que ele foi um grande mentiroso. Ao longo do tempo o Senhor foi se relacionando com ele até que ele ganhou uma maturidade. Quando o Senhor disse para ele: agora sei que tu me amas. Era um outro Abraão. Então o Senhor chama ele e lhe diz que serão benditas todas as famílias da terra. Dissemos isso sábado. O Senhor está dizendo para Abraão: eu vou educar-te e você deve educar todas as famílias da terra. Por que todas as famílias? Porque todas as famílias da terra têm civilização que parte do pensamento humano. Eu tenho que dar uma boa educação para si e você então educa o resto. Este é o plano de Deus para evangelizar o mundo. Este é o plano de Deus. Pegar alguém, no caso Abraão, torná-lo em uma grande nação por causa dos seus descendentes, educá-los e estes então estariam a evangelizar o mundo. Não na forma de ir ao encontro, é na forma centrípeta, a semelhança do ímã. O ímã atrai os metais para si. É nessa forma que Deus desenhou para evangelizar o mundo. E Abraão começou a se relacionar com o Senhor. Até que, em certo momento, Abraão teve filho, e este filho também teve seus filhos, e pronto, acabaram indo aonde? Para o Egito. E lá se desenvolveram e tornaram numerosos.
Reparem, igreja. Reparem o que Deus faz. Deus permitiu que os descendentes de Abraão pudessem se desenvolver no Egito, que era berço da idolatria, onde adoravam muitos deuses. Aí foi o viveiro para aquela nação. Se desenvolveram. A seu tempo o Senhor levantou um homem que é Moisés, e este se posicionou diante do rei, pedindo a libertação do povo. E o Senhor guerreou em favor do povo, lançando quantas pragas? 10 pragas. Sublinhe, Deus podia muito bem mandar mais de 10 ou menos, mas Deus só enviou 10. Há uma relação entre 10 pragas, 10 mandamentos. E há uma relação com a atitude de Abraão quando questionou aqueles anjos que estavam a caminho da cidade de Sodoma e Gomorra para destruí-lo. Veja que Abraão lhes perguntou: lá quando fordes, se encontrardes 60 justos, destruireis a cidade? E eles disseram que não destruiriam. E assim foram baixando. Quando chegaram até 15, Abraão disse: Senhor, tenha só misericórdia do teu servo. Estarei perguntando só mais desta vez. E se porventura encontrarem 10 justos, destruireis? Eles disseram que não destruiriam. Mas por que Abraão parou em 10 e não em 7? Ou em 8 ou em 11? Parou somente em 10. Aqui há um princípio na Bíblia. 10ª parte, 10 pragas, 10 mandamentos. Eu volto a dizer, se essa cidade não tivesse 10 justos, eu creio que esta cidade já não existiria. O Senhor, então, é para dizer que é o mínimo. Este dá um bom tema sobre oferta, para ajustarmos como é que nós temos dado oferta. É o mínimo. Deus está dizendo, com as 10 pragas, eles têm muitos deuses lá, mas o meu mínimo é só 10 pragas. E foram, então, as 10 pragas caíram sobre o Egito, e o Egito ficou destruído. Ao mesmo tempo, o Senhor estava a desconstruir a idolatria calcinada na mente dos descendentes de Abraão, bem como dos egípcios, porque eles acreditavam a cinza que resultava de uma combustão de algum elemento, aquela cinza mesmo do carvão, era usado para abençoar as pessoas. E o que Moisés fez? Pegou naquela cinza, na sala do trono, onde Faraó esteve sentado na poltrona, ele pegou a cinza e soltou ao ar. O que veio acontecer? Úlceras por todo lado. Rã era tido como Deus no Egito. Basta ir até a internet, vais encontrar alguns deuses lá com cara de Rã. Era um Deus. E o que Moisés fez, através das 10 pragas? Permitiu que houvesse muita rã em todo o Egito. Em todo o Egito. Muita rã. Aquilo que era venerado agora era um incômodo. Aquilo que antes era adorado agora é um incômodo. Eles passaram a matar aquilo que antes adoravam. E assim permitiu desconstruir as várias divindades que lá eram tidas. Cada praga visava desconstruir a idolatria na mente dos povos. Até que então o povo foi liberto e saíram. E ao longo da jornada o Senhor foi se revelando ao seu povo. Até que chegaram à nação. E ao longo, se o irmão quer entender muito bem este plano de evangelizar, tem que entender também o capítulo 28 de Deuteronômio. Aí Deus descreve as bênçãos para o povo, caso lhe fosse obediente. Ouviremos, lá se pode ler que
eu vos chamei para ser cabeça e não cauda. E o Senhor também disse: se me desobedecerdes, então chegareis ao ponto de comer o que? Igreja? Placenta. Lá está escrito isso. Se me desobedecerdes, as mães que amam os seus filhos chegarão ao ponto de comer os próprios filhos. Isso está lá na Bíblia. O Senhor prometeu uma série de bênçãos para aquela nação. E o Senhor também proveu instrução a eles para cumprir o plano de evangelizar. Evangelizar de forma centrípeta e massiva. Isto resultou por um tempo, exatamente quando Salomão era rei. Podemos ver isso em 1 de Reis. Sabemos que a rainha de Sabá foi até Jerusalém na ocasião que Salomão reinava. E ela ouviu muita coisa sobre 1 de Reis, capítulo 10, versos 7, 8 e 9. Podemos ler. Ela antes ouviu sobre Israel. Então sentiu-se comovida de chegar para lá e poder constatar tudo quanto ouvira. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito, verso 9, bendito o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. A rainha de Sabá ouviu falar de como a nação de Israel era próspera. Movida pelo que ouviu, foi para lá e ela disse: o que eu ouvi nem é a metade do que consigo ver agora. De certeza, na conversa que teve com Salomão, Salomão lhe terá dito de forma perentória que isto que você está vendo foi possível porque um dia Deus veio ao meu encontro e eu pedi a ele sabedoria e ele me deu sabedoria e também me deu o trono. Salomão falou isso para ela e ela agora replica no verso 9: bendito seja o Senhor teu Deus que se agradou de ti. A forma de evangelizar de Deus, a primeira forma de Deus para evangelizar a humanidade, era abençoar um povo, torná-lo tão próspero, tão educado, tão civilizado, tão sábio, tão rico, tão saudável, um povo distinto. E para que depois todos os povos soubessem, mas como é que eles são prósperos? O que há lá? Então as pessoas iriam ao encontro, como o imã não atrai o quê? Os metais. O que se passa aqui? E assim iriam saber sobre o Deus eterno. Convertendo um rei, você converte toda a nação. Este era o plano de Deus. Por que as pessoas hoje correm para a América? Não, vamos lá para a América saber as coisas. Os americanos não chamam ninguém, as pessoas é que vão para lá. E, querida igreja, para te dar o visto da América, não é nada fácil. Eu vi gente voltando, eu pensei, não, se este voltou, eu também vou voltar. Não é nada fácil. Quando você põe aquelas informações todas, elas depois vão ao fundo.
ligam com os serviços de inteligência e buscam toda a tua informação. Se te derem o visto, estão a dizer que você está habilitado, você tem civilização para entrar aonde? Na América. Se na América fazem esse check-up todo e no céu não vão fazer check-up? Vão fazer check-up por aquilo que é o teu caráter. Então, as pessoas vão para a América porque interessa saber como é que eles são prósperos, como é que eles educam os filhos. É isso que Deus queria com Israel. Caso mantivessem fiel a Deus, caso observassem o pacto firmado no Monte Sinai, quando o Senhor disse: sede diligentes em seguir a minha lei. Sede diligentes. Mas isso durou por um tempo. No tempo de Salomão, isto funcionou. Mas como o povo desobedeceu, vimos que várias vezes foram levados ao cativeiro. Ainda assim, fruto dessa bênção, eles são distintos. Mesmo hoje, as pessoas perguntam: mas por que eles ganham sempre prêmio Nobel? Por quê? Há várias teorias aí se cruzando. Mas algumas das razões, uma científica, é que eles têm sangue puro, não contaminam-se. Isso é um conteúdo que eu pude ler. Eles não contaminam-se, levam uma vida exemplar. Então, quando as pessoas se cruzam com o mesmo sangue não contaminado, por causa de consumos de álcool, alimentos não próprios, um estilo de vida desaconselhado, então permite gerar filhos inteligentes. E este estudo ilustra que água limpa com água limpa vai dar sempre água limpa. Água limpa e água suja vai dar água turva. Essa é a explicação. Mas um judeu disse: não, nós temos 3 coisas que nos tornam distintos de todas as nações do mundo. Nós temos o sábado, temos o dízimo e temos o nosso pai Abraão. Amém? Nós temos ou não temos estas 3 coisas? Temos o sábado ou não temos? Temos o dízimo ou não temos? Somos filhos de Abraão ou não somos? E por que não fizemos uma diferença na nossa nação? Alguma coisa não está bem. Teríamos que pensar. Não estamos sendo autênticos com a revelação. Se fôssemos, não é um ou outro. Tinha que ser um denominador comum. A igreja estaria a beneficiar-se. Há empregos que nunca deveriam ser dos adventistas, tal como também foi em Israel. Aqueles trabalhos mínimos nunca era para os judeus, é sempre para os estrangeiros. É humilhante algumas cenas e eu não quero passar por aí para não mexer com as minhas emoções. Então, essa forma que Deus criou, mas não funcionou. Não funcionou. Jesus veio à terra, ganhou a forma de homem. O plano redentivo só pode vir de uma mente tão infinitamente sábia. Vamos dar aqui alguma ilustração para os irmãos. Suponhamos que o irmão esteja na via expressa e há um bando de formiga em via de extinção, vai fazer a travessia da via expressa. É o único grupo. Se estes morrerem, a humanidade nunca terá mais esta espécie. E você tem poder. Está vindo um caminhão em alta velocidade. E na tua sabedoria você entende que não. Até eles chegarem ao meio, estarão estrangulados por causa do caminhão. O que você faria para resolver o problema? Qual seria a solução? Colocar pau? Mandar parar o caminhão que está vindo em alta velocidade? Qual seria a solução? Uma incógnita para a igreja. Diga. Como seria? Como faria?
Meteu uma barreira. Se for uma barreira, elas vão seguindo e vão fazer a travessia. As formigas têm uma lei. Quem está em frente não é desrespeitado. É o guia. E ninguém se atreve. A única solução é te transformar em formigas e te colocares adiante. E fazer o curso. Funciona ou não funciona? Foi isso que Jesus fez conosco. Nós estávamos caminhando cegamente para a morte com Satanás em frente. Jesus ganhou a forma humana. Chegou aqui, derrotou Satanás em todas as tentações. E disse que é possível. Me busquem nas orações. Caminhem comigo todos os dias. Tereis aflições. O inimigo está entre vós. Ele deixou uma série de orientações. Jesus teve medo da morte? Também teve. Mas enfrentou a morte. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Este mundo é vencido com ânimo em Jesus. Por isso, o remédio, confiança em quem? Em Deus. Confiança em Deus. Foi isso que Jesus fez. Cumpriu a missão. Educou os discípulos. Queridos irmãos, aqueles discípulos gostavam de posição. Tanto mais que um foi chamar a mãe dele para fazer cunha. Aqueles, se os colocassem em tua empresa, a empresa vai abaixo. Porque eles gostavam de posição. Brigavam todo instante. E Judas se mostrou como o mais em termos de economia. Dizendo até a Cristo que você está a aceitar que se faça má aplicação do recurso. Esse recurso todo vão colocar nos peixes, congenta aí a fome. Mas Jesus repreendeu eles. Eles eram deseducados, mas eles tinham algo em comum que fez com que Cristo os chamasse. Eles eram imperfeitos, quase em tudo, mas tinham algo em comum. Era sensibilidade à mudança. A pessoa pode pecar, não sei como, mas se tem sensibilidade à mudança, Deus te alcança e você vive em novidade de vida. Deus não tem em conta o que você fez, basta que você seja sensível à verdade. Sensibilidade à mudança está conectado com o discurso final de Jesus. Sempre em cada apresentação, gostava de dizer: quem tem ouvido, quem tem sensibilidade, muda. Quem tem sensibilidade, conserva essa verdade e vivencia ela. A mudança só vai ocorrer quando você conserva e vive a verdade. Então Jesus cumpriu o seu ministério, conseguiu ajustar os comportamentos dos discípulos, com exceção a quem? A Judas. E 2 anos de convivência, Jesus perguntou aos discípulos: não escolhi eu 12? Eles disseram sim. Todavia, um de vós é que? É o que é? Diabo. Por que é diabo? Porque é insensível à verdade. É insensível às manifestações do poder de Deus. Ele viu Jesus andar sobre as águas. Ele viu Jesus chamando Lázaro. Ele viu muitas coisas, mas ainda assim conservava a sua agenda. O primeiro aí eram os seus interesses. E aí está o perigo. Quando assim acontece, você vai até o fim. Felizmente temos esta semana para podermos reajustar as nossas vidas e permitir que Deus ocupe o seu lugar. Então, no final, Jesus orienta os seus discípulos. Aqui, nesta orientação de Cristo, registrada em Mateus 28, Mateus 28, Jesus inaugura outra forma de evangelizar.
A primeira forma, como se chamava? Centrípeta, atrair as pessoas para Cristo. Por via do comportamento, da educação, da civilização, de uma vida estritamente ligada aos princípios divinos. Você não precisa pregar, eles virão a teu encontro, porque você é distinto a eles. E eles estariam encantados com a tua forma de viver e viriam buscar. Mas por quê? O que é que se passa contigo? Ajuda-nos também. Como é que você consegue viver assim? E assim, Deus estaria ganhando todas as famílias da terra. Mas o povo desobedeceu. Com a vinda de Cristo, Jesus inaugura outra forma de evangelizar. Agora é a forma centrípeta. Centrífuga. Vades. Ide. Isso está em Mateus 28, verso 18. Jesus aproximou-se, falou-lhes, dizendo, de toda autoridade, verso 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, igreja? Vão e educam. Evangelizar não é fazer outra coisa, é educar a natureza pecaminosa. Evangelizar é educar, é civilizar. Porque ir ao céu, ninguém poderá ir com a sua natureza pecaminosa. Essa natureza é educada, é treinada. Então o Senhor está dizendo, vão a todas as nações, eduquem eles em tudo quanto vos tenho ensinado. E tudo que Jesus ensinou se resume em amar a Deus de todo o seu coração e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso são princípios. O resto se desdobra dentro destes princípios. São valores, são leis. Querida igreja, se o mundo seguisse esses 2 mandamentos, não seriam necessários os mais de 2 milhões de leis que existem no mundo, que os homens criaram. Deus só criou 2 leis. Ame a Deus de todo o teu coração e ame ao próximo como a ti mesmo. Mas o homem criou 2 milhões de leis. Existem 2 milhões de leis para ajustar o comportamento do homem. É muito. É muito. Então o Senhor está a dizer, vão e eduquem. Se encontraram alguém que é idólatra, diga que não adore a pedra, porque tens um Deus que está onde? No céu. Se veres alguém que está aí no quimbanda ou vai na bruxa, vai e lhe diga que não. Aí você está aí no inimigo. Vem aqui nesse que é puro. É isso que Jesus está dizendo. Vão e eduquem as pessoas. Porque muitos deles pecam sem discernimento, herdaram hábitos de pecado em família e a consciência criou uma normalização do ato pecaminoso. Por isso é que Deus moveu Jonas. Jonas, vá até Nínive e pregue. E Jonas ficou aborrecido. E o Senhor disse, Jonas, tenha entendimento. Entende, Jonas. Como é que você vai amar uma árvore e não vai amar as pessoas? Uma cidade de mais de 120 mil pessoas. Tem criança, tem jovem que não tem discernimento, Jonas. Eu preciso educá-los. É isso que Jesus está dizendo. Vão, eduquem, ensinem, deem civilização, porque há uma cidade para eles habitarem. Há uma cidade para eles habitarem. Mas para lá chegar, tem que ter civilização divina, que se fundamenta no amar a Deus de todo o teu coração e amar ao próximo como a ti mesmo. Infelizmente, alguns dos nossos irmãos que estão aqui conosco, hão mesmo de ficar, mesmo sabendo essa verdade, tal como Jesus falou para Judas. Não escolhi eu 12, mas um de vós é que? Porque é insensível à verdade.
Por favor, meu irmão, eu sei o que o Senhor pode fazer. Ele não tem em conta o que você já fez. Deixe que o Espírito Santo fale em ti, para que você seja uma nova pessoa. E os que estão ao teu redor testemunharão que você for transformado. E o Senhor te aceitará para a nova Jerusalém. Deixem. Então Jesus orientou para os discípulos e eles, animados, saíram mexendo com cidades e cidades. Aqui a situação fica difícil, porque você vai em contra das pessoas. E as pessoas se tornam hostis ao evangelizar. É difícil. Aqui é difícil. Na história da Igreja Adventista em Angola, tem uma narrativa muito contada nos primórdios aqui da nossa história. Conta-se que certo pastor, depois de ter terminado a formação teológica lá no AMP, foi levado até uma aldeia pelos missionários, deixaram-no numa árvore para que ele pregasse o evangelho aos aldeões. E eles foram-se embora e deixaram ele lá. Sem nada a fazer, foi ter com o Soba, para que pudesse dar alguma guarida a ele. E o Soba disse: você quer evangelizar aqui? Tá bom. O Soba buscou o escarro mais pesado do pulmão e escarrou no prato e disse: está aqui, lambe isto aí, depois começa a falar do teu Deus. Isto não é fetício, isso é um facto na nossa história da Igreja Adventista em Angola. Você vai fazer isso? Jesus disse: idem a todas as nações. É difícil, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Escarro do outro no prato. O pastor recebeu o prato e lambeu o escarro. E começou a pregar o evangelho. E toda a aldeia se converteu. Alguns de nós estamos aqui por essa admissão, essa assunção do compromisso de evangelizar todas as nações, todos os povos. É arrepiante? É arrepiante, é arrepiante. Seu limite, mas o amor às almas, o sacrifício de Cristo. É para pensar o quanto é difícil. Porque nós não somos evangelistas, nós, individualmente. Esse pastor chegou até esse limite, ou até mais. Agora nós temos evangelizado? As nossas agendas, como têm sido? Entre nós, provavelmente haja alguém que este ano não deu nenhum estudo bíblico a ninguém. Mas nem fez agenda de evangelizar alguém. Isto é um sinal mortal. Este é um sinal que a vida espiritual não está boa. Mas nós temos feito agenda para fazer o manicure e o pedicure. Mas a agenda para evangelizar, nós não temos feito. Uma agenda de que não, eu darei estudos bíblicos ali, ou vou visitar alguém para dar estudos bíblicos, não tem acontecido. Felizes são aqueles que têm este programa de vida, que definiram um dia para evangelizar, que saem com a igreja, ou têm um dia seu para dar o testemunho. Querido irmão, até onde eu sei sobre questões de evangelizar, é que a salvação está relacionada com a evangelização. Um coração salvo
salva o próximo. Quem não evangeliza, quem não se interessa com evangelizar, eu tenho muitas dúvidas para dizer que este irmão é um autêntico e está habilitado para o céu. Tenho muitas dúvidas, porque a Bíblia não permite isso. Como é que vai nesse sentido? Todas as pessoas que se sentem salvos têm sempre interesse de evangelizar. Um pastor contou-me de um cego no Ambo, não no Ambo, no Lubão. Cego, literalmente falando cego. Todos os trimestres levava 3, 4, 2 almas ao batismo. Cego. Todos os trimestres levava pessoas ao batismo. Cego, literalmente falando cego. E o pastor foi saber, mas como é que você consegue trazer pessoas para Cristo sendo cego, e as outras pessoas que estão aqui que têm o olho, leem a Bíblia e tudo mais, mas não trazem ninguém? Afinal, quem é que é cego aí? Então, ele contou todos os textos bíblicos que são lidos na igreja, eu memorizo. E quando vou dar estudos bíblicos, eu levo a minha Bíblia e dou à pessoa e vou dizendo que onde deve abrir. E eu citava o que estava escrito. E isso os tornava admirados. E assim os conduzia para o batismo. Não são as limitações. É o interesse, é um coração salvo. Toda pessoa salva. Aqueles que conhecem a salvação, salvam os outros. Não é em vão que Deus sabe o que é salvação. Deus sabe o que é eternidade. Por isso é que ele diz, habitareis numa cidade com ruas de ouro. Não haverá óbito. Vou tirar de vós toda a tristeza, todo o fardo. Deus sabe o que é eternidade. Por isso é que manda as pessoas, vão, busquem eles. Eles não sabem o que é eternidade. É que quando você anda todo o Golfo 2, sobe, desce até chegar à maioridade, você vai pensar que o mundo é só aquilo. Não, o mundo é muito mais. Então muita gente não tem esse discernimento. E o Senhor está a dizer, vão, busquem eles. Tem uma vida toda. Mas infelizmente, nós, no ato de evangelizar, estamos muito baixos. A mulher samaritana é um exemplo do qual podemos tomar e ajustar as nossas vidas. Quando abrimos João, capítulo 4, nós vimos aí que a mulher primeiro considerou Jesus um estranho. E ao longo do discurso, foi mudando a sua consideração sobre Jesus. Eu peço que vamos até este livro, no capítulo 4, verso 15. A mulher disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus identificou as necessidades desta mulher e disse que tinha para suprir essas necessidades. E ela disse, então, me conceda esta água, para que eu não venha mais aqui. Simplificar aqui, significando uma sede de satisfação, que a mulher antes não tinha estima, sentia-se vazia. E o Senhor está prometendo remover este vazio. No verso 28, nós encontramos outra questão. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vindem comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Uma mulher que tinha 6 maridos, não é muita vergonha? É muita vergonha, é muito peso. A discriminação era tanta. Pelo que se sabe, ela buscava ir numa hora em que não pudesse se cruzar com nenhuma mulher. Porque as mulheres também não poupam quando se deparam com alguém nestas condições. Mas ela se encontrou com Cristo.
E Cristo supriu a sua necessidade da alma. E ela saiu ao encontro da cidade, sem ter vergonha do que era antes. E pregou às pessoas. Aquela era a pessoa que nunca poderia pregar para os outros. Mas Cristo estava onde? No coração dela. Ela foi e encaminhou toda a cidade até aos pés de Jesus. Querido irmão, nesta santa convocação, o Senhor quer que faça a assunção séria com evangelizar. Esta mulher nunca teria ido ensinar os outros se Jesus não estivesse no coração dela. Nunca teria feito isso. Se não vamos anunciar, há um sinal que estás dando. Há um sinal que estás dando da ausência de Cristo em sua vida. Ou alguma distração. Mas o Senhor é misericordioso. Ele traz a santa convocação. Para que daqui para frente, firme uma decisão. Firme uma decisão. Escolha algum dia da semana. E você saia para anunciar as boas novas do reino. Não diga que é emprego. Não, o emprego vai passar. Vai passar. Ou então, você está dizendo que não quer o seu... Quem é salvo, não fica em silêncio. Ele sai às ruas. Alcança os outros. Partilha a salvação. Tem amor a Deus e ao próximo. Alguns de nós aqui estamos brilhando porque o Evangelho chegou antes. Se não chegasse, estaríamos definhados pelo pecado. Alguns de nós aqui têm esse brilho, essa orientação, é por causa do Evangelho. E se não a tivéssemos, estaríamos dilacerados por se conduzir inconvenientemente. Mas a educação que a Bíblia nos dá, que Jesus nos dá, permite-nos ter esta beleza, esse brilho. Então o Senhor está dizendo, partilha isso com os outros. Nesta santa convocação, ajuste a tua agenda para que doravante, pelo menos uma vez por semana, você sai às ruas anunciando que Cristo está voltando. Isso é que nós queremos com os nossos membros. Porque toda pessoa que vem para a igreja adventista tem que ser missionário. Este é o seu desejo? É o seu desejo? Então, se é o seu desejo, se coloque em pé. Nós vamos orar para que no sábado, quando fizermos a assunção do compromisso, seja dentro desta vontade de cumprir o que o Senhor quer que nós façamos enquanto vivermos nesse mundo. A igreja adventista tem essa missão. Não é um povo qualquer. O Senhor escolheu esta igreja para cumprir o seu plano de anunciar o reino de Deus, de anunciar que há o inimigo das almas que está tentando destruir lares, crianças e jovens. Nós somos o povo que tem a missão de desmascarar Satanás diante de todo mundo. Não é em vão que ele queria matar Ellen White por causa do livro Grande Conflito. Porque lá está toda a verdade sobre ele. A sua ação nos bastidores, o Senhor nos revelou. Levem esta verdade aos outros. Eduquem os outros povos. Prezado irmão, prezada irmã, eu quero mesmo do fundo do meu ser que doravante, depois da assunção do compromisso, não diga que é um emprego. Tenha interesse pelos outros, levando o Evangelho. Pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, Deus eterno que estás nos céus, nós te agradecemos sempre pela vida que nos concedes, pela saúde e pelo cuidado. Ouvimos aqui, Senhor, o teu plano redentivo. E se nós estamos aqui, é porque a tua graça nos alcançou. Queremos que o Senhor nos use, a fim de que consigamos ir adiante, anunciando a tua breve volta. Os teus filhos que aqui estão, na posição de pé,
estão dizendo: Senhor, por favor, nos use. Conceda o teu Santo Espírito, para que naquele dia, quando fizerem a assunção do compromisso de anunciar o teu reino, o Senhor os habilite. Conceda-lhes o Santo Espírito, para que cumpram a missão de acordo à tua santa vontade. Agora, ó Deus, leva-nos de volta para os nossos aposentos. Essa graça imploramos em Cristo. Amém. Amanhã nós vamos falar sobre o sábado. Amanhã falaremos sobre o sábado. De lembrar que o sábado, dentro da observância do Santo Sábado, o Senhor promete abençoar-nos. Se cumprirmos tal como o Senhor quer, segundo o texto de Isaías, de cada ano teríamos um total de 52 bênçãos. Já podem imaginar que a nossa vida seria bem reluzente e cheia de graças. Desejamos a todos continuação de uma boa noite. Agradecemos o pastor Baltazar Angola pela exposição da palavra e também queremos agradecer à igreja pela vossa presença. Deus seja louvado por cada um de vocês, que alguns saem do serviço e também de casa e estão aqui conosco. Também agradecemos a você que nos assiste a partir de casa, através das redes sociais, das páginas da nossa igreja. Queremos passar algumas informações para o momento ainda, que tem a ver com a permanência das mulheres, que a direção do Ministério da Mulher pede a permanência das mulheres. Por favor, mulheres, permaneçam alguns instantes. Também queremos informar que nós já fizemos vincular nos grupos da igreja a celebração da Santa Ceia. Portanto, é uma cerimónia aberta, do qual pedimos a todos para prepararem-se para este evento. E, deste modo, nós queremos pedir aos diáconos e diaconisas aqui presentes para nós termos um breve contacto sobre esta importante cerimónia. Também fazer um apelo para a saída que vai acontecer no domingo, dos jovens. Não vamos falar o Estado, dos jovens só. Porque quando falamos jovens solteiros, eles sentem-se discriminados. Não se sintam assim. Então, as inscrições ainda estão abertas. Haverá um momento bastante importante para vocês interagirem uns com os outros e também ouvirem uma mensagem especial. Por favor, procurem o departamento de jovens para se inscreverem. O Farnel é a título individual, mas podem organizar-se em grupos. Não deixem perder essa oportunidade de se juntarem aos outros jovens, mas também podem convidar outros jovens. Se por acaso tiver algum jovem que nos assiste e quer participar, por favor, deixe só uma mensagem aí no chat e a direção dos jovens vai depois vos contactar. Portanto, queremos ver-vos amanhã e queremos desejar a todos bom regresso à casa. Que Deus abençoe a todos.